Ontem o portal Metrópolis publicou uma reportagem que, se fosse em tempos comuns, seria explosiva, seria uma bomba, mas prestes a ter um golpe de Estado no Brasil, pode ser que pareça ser um problema menor. Mas eu quero dividir com vocês porque essa semana, se não me engano, a semana passada, eu falei sobre a mansão, da Ana Cristina Valle, ex-mulher do Bolsonaro, que está com o filho do Bolsonaro também, o Renan Bolsonaro, em Brasília. E toda a negociação envolvendo essa mansão é extremamente suspeita, Ela paga um aluguel que é muito abaixo do valor de mercado da mansão, tem um laranja que comprou a mansão por trás disso, e toda a história era muito cabeluda, o preço da mansão, o aluguel da mansão é muito mais alto do que o que a Ana Cristina Valle ganha, então é uma história toda cabeluda, e isso levaria uma série de suspeitas de que tem muitas coisas erradas por trás disso. Mas essa reportagem do Metrópolis vem agora e nos conta o que está acontecendo, como é que a Ana Cristina Valle conseguiu se mudar para essa mansão com o filho do Bolsonaro, o Renan Bolsonaro. A manchete é: exclusivo, ex-empregado dos Bolsonaros revela segredos e supostos crimes da família. Antes de abordarmos essa reportagem aqui, falarmos um pouco sobre ela, vou pedir para que você já deixe sua curtida nesse vídeo, já deixe seu comentário aqui embaixo, dando um bom dia, como é que estão as coisas por aí, e também se inscreva no canal para a gente poder chegar a 700 mil inscritos até o fim desse ano. Estamos a caminho. Então, o Guilherme Amado escreveu um longo artigo aqui para o portal Metrópolis falando sobre essa história, sobre esse ex-empregado, sobre a Ana Cristina Valle, sobre Renan Bolsonaro, sobre Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e o esquema de rachadinha que parece estar envolvendo toda a família e que teria deixado a Ana Cristina Valle milionária. Então esse funcionário se chama Marcelo Luiz Nogueira dos Santos e ele trabalha há 14 anos com a família Bolsonaro e, em parte, ele atuou em campanha dos filhos do Bolsonaro e também ele foi uma espécie de babá do Renan Bolsonaro. Então ele era alguém de casa, alguém que estava dentro da casa dos Bolsonaros, e ele tem muita coisa para contar. Eu vou ler aqui um trechinho da reportagem para você entender qual é a natureza dessa bomba, desse material explosivo, porque só vem confirmar aquilo que a gente já suspeitava. Então diz o seguinte, aqui, olha: Marcelo confessa ter devolvido 80% de tudo o que recebeu no gabinete de Flávio nos quase 4 anos em que foi seu servidor na Alerj. Cerca de R$340 mil no total. Segundo ele, Ana Cristina foi quem precedeu Fabrício Queiroz e era a encarregada de recolher as rachadinhas não só do gabinete do Flávio, mas também no do Carlos, eleito vereador da Câmara do Rio em 2000. Somente depois da separação de Jair e Ana Cristina em 2007, Flávio e Carlos teriam assumido a responsabilidade pelo recolhimento dos valores dos funcionários de seus gabinetes. Só que as denúncias do ex-empregado vão bem além. Então, aqui, só para resumir, o que ele está querendo dizer aqui é aquilo que a gente já disse, inclusive, no vídeo anterior, falando sobre como, antes do Queiroz, quem cuidava do esquema de rachadinha, quem coordenava esse esquema, era a ex-mulher do Bolsonaro, a Ana Cristina Valle. Isso aqui, segundo denúncias, tanto agora desse funcionário, do Marcelo, quanto também outras denúncias. Eu tenho mencionado aqui de maneira recorrente para que vocês ouçam o podcast da Juliana Dalpiva, no UOL, porque lá ela pôs áudios da irmã da Ana Cristina, a Andréia, pôs áudios mostrando como a irmã da Ana Cristina revelava isso também. Vamos ouvir o áudio aqui, olha. E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3. Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou: chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Então aqui, como eu disse, você tem a irmã da Ana Cristina, Andréia era cunhada do Bolsonaro, ela contando aqui como um outro irmão participava desse esquema, ou seja, era um funcionário do gabinete do Jair Bolsonaro naquele caso, e ele se recusava a devolver o dinheiro combinado, ele devolvia menos, e isso fez com que ele fosse exonerado pelo Bolsonaro, porque ele ficou puto, não, não está cumprindo o acordo. Então prossegue a reportagem aqui. Marcelo acusa Ana Cristina de ter formado todo o seu patrimônio, que em 2020 estava estimado em 5 milhões de reais, usando uma série de laranjas, inclusive na compra da mansão em que ela mora, atualmente em Brasília, no Lago Sul, com seu filho Jair Renan. Segundo Marcelo, Ana Cristina não alugou o imóvel, como ela conta, mas o comprou por meio de 2 laranjas, com quem firmou um contrato de gaveta, ou seja, um documento informal não registrado em cartório para que eles repassem o imóvel para o seu nome após o encerramento do financiamento. Então,
todo esse esquema da mansão aí, que já era suspeitíssimo, né, agora surge uma nova evidência a partir de um funcionário, a partir de alguém interno da casa dos Bolsonaros, dizendo o seguinte: olha, esse esquema da mansão aí não é aluguel, não. O que está acontecendo aqui é alguém que comprou a mansão com dinheiro da Ana Cristina e financiamento bancário, e ela está pagando agora o financiamento. Então, isso aqui é uma denúncia gravíssima que deve ser investigado. Inclusive, se denunciarem a Ana Cristina, eu acho que ela canta, eu acho que ela conta rapidinho as coisas. Porque a Ana Cristina não é o Queiroz. O Queiroz, ele vem de um ambiente de milicianos. O Queiroz sabe que se ele abrir o bico e contar o que ele sabe sobre o Bolsonaro, sobre a relação do Bolsonaro com as milícias, se ele abrir o bico, o Queiroz morre, morre a família inteira dele. Então o Queiroz não vai abrir o bico porque ele sabe que fazer isso é a morte. A Ana Cristina, ela também sabe disso, que se ela abrir o bico ela pode acabar morta, numa vala. Mas, por outro lado, a Ana Cristina tem a opção de fugir para a Noruega, como ela já fez anteriormente. Então, assim, a Ana Cristina, ela tem a noção de que ela não vai parar presa por causa do Bolsonaro. Então, se prenderem a Ana Cristina, se pegarem a Ana Cristina, se puserem esse pessoal aí para depor, né, tanto o Marcelo quanto a Andréia, né, a irmã da Ana Cristina, ou o irmão delas também, se botarem essas pessoas para depor, eles abrem o bico rapidinho, eles cantam rapidinho, e aí chega diretamente no Bolsonaro, no Flávio Bolsonaro, no Carlos Bolsonaro, e todo esse esquema cai. Tem que começar porque é mais fraco, né? A ponta mais fraca dessa história. Porque se eles não conseguem chegar até o Bolsonaro, ou até os filhos do Bolsonaro que estão na política, que peguem a ex-mulher dele, que peguem alguém que é vulnerável, que não tem foro privilegiado e que pode abrir o bico se for pega. Então, acho que esse é o ponto. Tem que começar pela Ana Cristina. Eu acho que o elo fraco nessa história dos Bolsonaros é a ex-mulher do Bolsonaro. É alguém que, se for prensada, fala tudo. A Ana Cristina não é o Queiroz. O Queiroz tem uma lealdade, sabe, canina pelo Bolsonaro, além de, obviamente, como eu disse, saber que se ele falar vai ser uma chacina na família dele. Então, comecem pela Ana Cristina. E aí tem uma outra questão, né, que tem a ver com o tempo da justiça, né? A gente está numa era que é tudo muito rápido, na era digital tudo rápido. A coisa acontece, 5 minutos depois já está na internet. O tempo da justiça é muito mais lento, então assim, pode ser que certos crimes aqui que a Ana Cristina tenha cometido até já tenham prescritos. Então assim, o tempo da justiça é lento, sabe, é arrastado, e a gente não vê resultados, e passam meses sem avançar nada. Então assim, pode ser que essa história da Ana Cristina só vá se desenrolar, só vá ter algum tipo de avanço, caso ela seja denunciada, inclusive, né, porque nem isso é uma garantia, caso ela venha a ser denunciada, isso só possa se resolver, talvez, após o fim do mandato do Bolsonaro. Então, assim, é um dos problemas, inclusive, da justiça, né? E além disso, inclusive, vale mencionar porque você tem todo esse discurso punitivista dos Bolsonaros, né? Bandido bom, bandido morto, mas isso só vale para os 3 P's, né? Preto, pobre e periférico. Porque eles querem realmente que o pobre seja exterminado. Porque quando se trata de crimes de colarinho branco, crimes de peculato, né, rachadinha no gabinete da família, aí não, aí eu já vi bolsonaristas dizendo assim, mas todo mundo faz isso, não é bem um crime, né, não prejudicou ninguém. Você vê uma relativização da criminalidade, ou da corrupção, inclusive, né, se a corrupção é do PT, aí não, aí tem que ser punido com o rigor da lei, mas se a corrupção é do Bolsonaro, mas não é tão grave assim, né, mas quem nunca fez isso? Qual político nunca fez isso, né, não, aí não dá. Se for o PT, não, o PT tem que pagar, mas Bolsonaro, não. Então é claro que você vê, de fato, 2 pesos, 2 medidas, e os bolsonaristas atuam desse modo, né? Eles vão relativizar essa reportagem, inclusive, sobre Ana Cristina Valle, dizendo que é só fumaça. Tanto que a resposta dada, né, pelo Flávio Bolsonaro à reportagem é que isso se trata de uma campanha de difamação contra ele, né? Na verdade não tem nada aqui. Sendo que esse funcionário de fato é alguém muito próximo da família. Tem fotos aqui junto com a Ana Cristina, tem fotos junto com o Renan Bolsonaro criança aqui. E teve um ponto particular nessa reportagem que eu acho que vale a pena mencionar porque talvez nos abra algum horizonte de interpretação novo aqui. Porque tem um ponto aqui no qual ele fala, né, que ele vai trabalhar na casa da Ana Cristina em Brasília, e o salário combinado é de 3 mil e poucos reais. E ela não paga isso pra ele, ela paga 1.000 e poucos reais. E ele vai ficando revoltado, né? Pô, você me prometeu outro salário, por que tá acontecendo aqui? Eu quero meu salário, isso aqui não é escravidão, não sei o quê. Até um ponto que ele resolve deixar o trabalho, resolve deixar a casa da Ana Cristina. Que é quando ele abre o bico, né? Porque ele já tá, sabe, insatisfeito, se sentiu usado, ele vai e abre o bico. E daí quem ajuda o Marcelo a deixar a casa da Ana Cristina é o Renan Bolsonaro. Tem uma publicação dele aqui, de julho desse ano, dizendo o seguinte, tem uma foto dele com o Marcelo e ele diz o seguinte: Marcelo, ao longo desses anos todos, você tem sido um grande amigo para mim. Você me ensinou muito, especialmente a como me tornar uma boa pessoa. Sua empatia e seu carinho são contagiantes e eu serei eternamente grato a Deus por tê-lo colocado em nosso caminho. Que nesse aniversário seu coração possa transbordar com o dobro da felicidade que você trouxe para a nossa família.
obrigado por tudo, parabéns, felicidades. Tem uma bandeirinha do Brasil aqui, né? E depois tem a Ana Cristina embaixo, né? Cristina Bolsonaro. Verdade, meu filho, ele é um presente em nossas vidas. E um coraçãozinho, daí, obrigada. Só tem um detalhe aqui que é importante, que o Marcelo é gay. Ele é homossexual e você vê aqui, pelo menos nesse sentido, como a Ana Cristina, inclusive no podcast da Juliana Dalpiva, ela fala sobre isso, como a Cristina Vale não compartilhava de certas noções homofóbicas do Bolsonaro. Tinha muitos amigos gays e isso aqui você pode perceber nessa história do Marcelo, né? E o próprio Renan também agradecendo a relação que ele possui com o Marcelo. E daí eu quero entrar aqui nesse aspecto curioso, né? Porque o Renan Bolsonaro, me parece, por várias aparições, várias falas dele, me parece um completo babaca. Me parece. Me parece que ele está ali reproduzindo uma série de noções, né? Uma série de preconceitos, inclusive, dos bolsonaros. É claro que você não pode esperar diferente, ele nasceu naquele ambiente, né? Ele nasceu naquele espaço, ele está reproduzindo aquilo que ele foi criado. Ele foi criado junto com esse ideal patriarcal, machista dos bolsonaros. Então, por um lado, ele está ali no ambiente que ele foi criado. Por outro lado, e aqui eu quero pôr um trecho de uma história dele do Instagram, quando ele foi perguntado se ele namoraria uma petista, e o Renan Bolsonaro disse o seguinte: então, rapaziada, o negócio é o seguinte, independente de partido político, de ideologia, se a mulher estiver comigo pra crescer, pra somar e pra ser minha companheira, nada mais importa. E vou dizer aqui pra vocês, o importante disso tudo é o amor, mano. É isso. Acabou. Esquece. Então, juntando essas duas histórias, por um lado, ele com essa relação com o Marcelo, um homossexual declarado, negro, que ajudou a criar o Renan Bolsonaro. Então, por um lado, você tem essa relação, e ele dizendo isso, ele expressando isso, né? E por outro lado, você tem o Renan falando uma coisa que, inclusive, chocou a própria família dele, né? Porque quando ele fala isso, que ele namoraria uma petista, porque o amor é acima da ideologia, o próprio Flávio Bolsonaro foi lá e falou assim: tá de sacanagem, 04? E daí o Renan respondeu: relaxa aí, 01. Então isso gerou um pouco de estranhamento na família Bolsonaro, porque ele veio com um discurso, ele veio com uma fala que é totalmente contrária também àquilo que a família Bolsonaro prega, porque o modo como a família Bolsonaro opera, né, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro também, o modo como eles operam é que a oposição ao Bolsonaro, e nesse caso todo mundo é petista, né? Se você critica o Bolsonaro, você é petista na cabeça deles, é uma simplificação da realidade, é um modo binário de chegar ao mundo. Todo mundo que se opõe ao Bolsonaro é inimigo, não é adversário político, não é alguém que está disputando espaço político, é um inimigo, é alguém a ser destruído. Você tem lá o Bolsonaro, né, quando estava para vencer a eleição, dizendo que ia mandar para a ponta da praia, ou seja, que ia acabar com a petralhada. Ele no Acre, né, com o tripé fingindo metralhadora, que ia fuzilar a petralhada. Ou seja, você tem uma noção de demonização da oposição política. E é um jogo que eles fazem, é um jogo populista, inclusive, né? O nós contra eles. Nós somos os justos, os corretos, os defensores dos bons valores, e os outros são os inimigos, devem ser destruídos. E quando o Renan foge, né, tem um lapso, e ele foge dessa retórica e diz o seguinte: o importante é o amor, o respeito, ideologias à parte, ele destoa completamente da narrativa oficial dos bolsonaros. E aqui é o ponto que eu quero insistir, porque eu fico imaginando qual é o magnetismo e o poder do Bolsonaro, né, como patriarca dessa família, para puxar para si os filhos sob a sua asa e torná-los como uma mini cópia fascista de si próprio. Porque eu penso na própria família minha, né, ou nas outras pessoas que eu conheço. Os filhos são muito diferentes dos pais, muitas vezes, né, em termos de ideias, em termos de comportamento, né. Na minha família é assim. Eu, por exemplo, sou muito diferente da minha mãe, em muitos aspectos, em termos de ideias, em termos de concepção de mundo, em termos de relação com as coisas. Muito diferente, né. É claro que eu tenho influências dela, obviamente, né, o gosto pela arte, por exemplo, ela é pintora, ela é artista, e certamente o meu gosto pela arte tem a ver com isso, mas em relação a outras coisas, nós somos muito diferentes. E isso foi objeto de conflito interno entre nós, assim, tipo, nós somos muito diferentes. E na minha família, por exemplo, todo mundo quase é bolsonarista. Bolsonarista não sei, mas todo mundo votou no Bolsonaro, porque muita gente abandonou esse barco também. Então, eu fico pensando se não há ou que tipo de conflito que existe entre os filhos do Bolsonaro, ou havia entre os filhos do Bolsonaro e o Bolsonaro nesse sentido. Porque, fico imaginando, o Renan, com essa fala dele que ele namoraria uma petista, isso pra mim é um sinal, né, isso joga um pequeno foco de luz de que talvez ele não seja um caso perdido.
Que talvez, se ele houvesse nascido em outra situação, em outro lar, ele pensaria totalmente diferente, ele teria outras concepções sobre a realidade. Que talvez ele não esteja ainda totalmente sob o jugo do Bolsonaro. É claro que ele está envolvido em esquemas agora, né? Tem algumas suspeitas envolvendo também o próprio Renan Bolsonaro, tem uma história agora de que ele abriu empresa, sabe, com o suporte de um lobista que atuou junto com a Precisa Medicamentos, que foi a empresa que queria dar um golpe no Ministério da Saúde. Ou seja, ele está enrolado também, ele está se enrolando, né? Eu acho que ele está entrando nesse mundo agora do bolsonarismo, ele está sendo arrastado para isso, mas me parece que ele não é totalmente sem solução. Me parece que ele não é uma pessoa que não teria um modo de tirá-lo desse universo. Aqui estou falando sinceramente desde a minha perspectiva agora, né? Olhando a situação aqui, ele ajudando o Marcelo a sair da casa da mãe dele, ou seja, ele lá, né, o Marcelo insatisfeito, se sentindo escravizado lá dentro, e o Renan ajuda esse amigo, né, de longa data dele. Então, eu não sei, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história aqui, porque me parece que talvez haja espaço de manobra, seja para o Renan Bolsonaro, seja para a própria Laura Bolsonaro, né, mais nova, né? Talvez haja espaço para que esses dois aí não sigam exatamente os passos dos pais. Porque, como eu falei, essa relação com os pais, né, com a família, é uma relação de tensão muitas vezes, né? Eu fico pensando assim, nenhum filho do Bolsonaro olha para ele assim, puta, meu pai é um escroto, eu não quero ser como ele, olha só que figura abjeta, olha só o que ele diz, olha só o que ele faz, eu não quero ser assim, eu não sou desse jeito, eu não quero seguir esses passos. Eu quero ser diferente, eu defendo outros valores. Será que nenhum dos filhos do Bolsonaro pensou isso, sabe? Eu não quero ser assim, eu não vou seguir esses passos. E se não fizeram isso, como eu disse, que estranho magnetismo, que estranho poder que ele tem sobre os filhos, de modo que eles não consigam pensar por conta própria. Por que nenhum deles se rebelou? Por que nenhum deles cortou o cordão umbilical e falou assim, não, eu vou ser diferente, eu defendo outras coisas. Eu não quer dizer que o cara tem que ser de esquerda, mas às vezes o cara, não sou fascista. Não sou alguém que vai defender isso. Eu não defendo a morte dos meus inimigos. Eu não defendo, sabe, golpe de Estado. Eu sou diferente. É uma pergunta a se levantar aqui, né? É uma pergunta a se fazer. E eu posso citar como exemplo aqui, no caso do Olavo de Carvalho, que ele tem todos os filhos também sobre a asa, mas tem a Luísa de Carvalho que conseguiu se libertar e agora é uma crítica profunda do pai. Então, assim, é possível. Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história. Primeiro, sobre a denúncia feita agora pelo Marcelo, falando que ele sabe e participou, né, que foi também alguém que participou do esquema de rachadinha no gabinete da família Bolsonaro. Ele conta isso. E que o dinheiro que a Ana Cristina usou para comprar a mansão foi dinheiro de corrupção. Primeira coisa, o que você pensa sobre isso e se isso vai levar a alguma punição também, Ana Cristina, né? Se isso vai avançar, porque essa é a questão também. A gente olha as coisas, né, e parece que não funciona. O que você pensa? E também sobre a história do Renan Bolsonaro, se você acha que, assim como eu percebi ali, se há algum tipo de salvação para ele, ou se ele é só uma mini réplica do Bolsonaro também e vai se tornar um fascista escroto daqui por diante, né? Ou já é um fascista escroto. O que você pensa aí? Deixa aqui embaixo o comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Abração e até mais. Tchau!